Mentira! Não acredito! Ah, fala sério. Tem certeza? Juro que é verdade. Com André Cantoni do Blumencast. E hoje, dia de Juro que é Verdade, André Cantoni já tá aqui com a gente e eu quero dizer uma coisa. Ele tá falando aqui da série de prefeitos de Blumenau, né? Até por conta das eleições municipais desse ano. Esse eu faço questão de responder. Bom dia, André. Bom dia, Gi. Bom dia, Punch. Bom dia pra toda a galera ligada aí no Jornal da Mix. Quer responder o quê? Respondeu o quê, exatamente? Ué, você sempre pergunta o nome da rua? Onde que é essa rua? Essa eu nem ia perguntar porque é tão fácil, Gi. Ah, mas tem gente que não conhece. Ai, que sem graça. Vai, onde é Só que porque fica? é a única que eu sei? Vamos ver. Gisele Scopel, onde fica a rua Alvin Schrader? Atrás da Câmara de Vereadores, em frente ao Tabajara Tênis Clube. É isso aí, aquela rua ali, exatamente, do bairro Ribeirão Fresco aí, ó. Ganhou 10. Aí, ó, Pelo menos uma, já não boa, sei. boa. É verdade, gente. Hoje a gente então vai falar, né, do prefeito Alvin Schrader, que tem uma série de curiosidades muito interessantes. Primeiro, porque a gente vai falar do primeiro prefeito nascido em Blumenau. Olha, A gente já falou aí de prefeitos, a maioria alemães. Teve o primeiro, que foi o brasileiro, mas ele era itajaiense, né? O Flores Filho. E tivemos até prefeitos nascidos na Bahia, né? Que foi o Bonifácio da Cunha, né? verdade. Então, esse aqui é o primeiro nascido em solo blumenauense mesmo, né? Da terrinha. Outra coisa também curiosa é que a gente já falou várias vezes aqui de prefeitos que ficaram pouquíssimo tempo no executivo, né? 10 dias, 27 Exatamente. dias, 2 meses, 6 meses. Principalmente ali na época da proclamação da República. Pós-proclamação da República, exatamente. E o Alvin Schrader, ele foi contra todas essas estatísticas aí, né? Ficou anos. Ficou muitos anos, ficou 12 anos. Caramba! Ele foi eleito aí, né, e reeleito por 3 mandatos. Então ele começou em 1903, aí ele foi até 1907, daí ele foi reeleito de 1907 a 1911 e de 1911 a 1915. Então, ele ficou aí bastante tempo, né? A gente tá falando aí de 12 anos. Desculpa. Então ele nasceu aqui em Blumenau. Ele, no início, né, falar um pouco da vida dele, ele, com criança, ele foi com seu irmão para a Alemanha para estudar. Infelizmente lá ele viu seu irmão ser atingido por um raio e acabou falecendo, o irmão dele. Então isso mexeu muito com ele. Aí ele voltou pro Brasil, voltou para Blumenau, né? E aí ele passou a trabalhar na empresa do pai dele, que é uma empresa, um comércio que até hoje existe. Então é uma empresa centenária do comércio, que é a Schrader, né? Então Alvin Schrader leva o sobrenome, né? Já iniciada pelo seu pai, Ferdinand Schrader, né? Para quem não sabe, é uma representante da marca Mobil de lubrificantes, né? Então ele trabalhou bastante tempo com esse comércio, mas depois ele foi trabalhar. Primeiro que ele se casou com a Elisa Rosang, que é a filha do Heinrich Rosang, o primeiro cervejeiro da cidade. E dá nome de rua também. Também, exato. Eu sei também onde é. Onde é que fica? Fica ali Não. atrás do Giasse ali. Aquele lado ali. A famosa Rua dos Bombeiros. Muita gente fala Rua dos Bombeiros, né? Isso. Ele também foi diretor da empresa industrial Garcia, né? Então ele ajudou muito nessa parte da economia da cidade. Ele convenceu o empresário Werner Kremer a trazer a empresa Kremer, que não tinha que não era essa potência, lá de Porto Alegre para Blumenau. Olha, não sabia que era de Porto Alegre. Exatamente. E aqui é que ela realmente se desenvolveu e virou o que ela é hoje, E né? eram os mesmos produtos? Os mesmos produtos, com gás e medicinal, Na área da saúde, né? na área de saúde mesmo, né? Já era, o Alvin Schrader, ele já via como um potencial muito grande, um diferencial muito grande, né? Pra época ali, a gente tá vendo, então quem tá acompanhando a gente pelas redes sociais tá vendo, né? O Alvin Schrader, que inclusive recebeu um busto, eu não sei se esse busto continua ali na Alvin Schrader, ele ficava mais ou menos ali no entrocamento com a Rua Ceará. Não sei se ainda tem. Eu acho E depois que ele ele foi foi. esquina da Rua 15, não foi? E também já Junto ficou. ao Museu de Hábitos e Costumes. Isso, ali, isso. né? Ele ficou. Eu vi fotos já na Rua Ceará, mas também já lembro dele ali com a Rua 15, tá? E também quero mostrar uma outra foto, se o Heinz puder colocar ali, da antiga casa dele. Essa já é uma foto de 1936, a casa é muito mais antiga que isso, né? Não existe mais, ela ficava ao lado da Intendência, hoje Secretaria de Cultura de Blumenau, né? Então, aqui não pega mais, então aqui começaria, né, a parte direita aqui, a Secretaria de Cultura, e à esquerda, hoje é ocupado por um outro prédio, um prédio pequeno de 3 andares, se eu não me engano, era a casa do Alvin Schrader. Então, aqui que ele nasceu. E essa
casinha é muito parecida com o que era a antiga prefeitura, né? Com essa escadinha que eles usavam para falar para as pessoas. É muito comum, né? Inclusive a antiga igreja matriz católica também tinha escadas assim laterais e depois ela pegava uma escada central, né? Então era muito comum os prédios da época terem esse tipo de construção de escadaria, né? Inclusive aqui era uma parte alagável, né? Então as casas já eram mais altas exatamente por causa das enchentes que aconteciam, né? Ele também foi fundador do jornal Der Urwaldbote, que era um mensageiro da floresta, né? Em português livre aí. Um dos principais jornais aqui da nossa cidade, né? Na parte de antigamente. Ele já como prefeito, então, ele inaugurou a Estrada de Ferro Santa Catarina, que tantas vezes a gente já falou aqui, Verdade. Foi nessa época, né? 1909. Isso. Então ele, né, esteve ali na primeira viagem inaugural, Blumenau-Warnow, né, que foi a primeira parada, a primeira linha ali entre as duas estações. E também ele inaugurou a rede telefônica, né, o Flores Filho fez a primeira de Blumenau a Itajaí, mas ele conseguiu aumentar, né, ampliar essa rede telefônica, né? E uma das coisas mais importantes que ele fez não foi a rede telefônica, foi a iluminação pública. Blumenau é tida, né, hoje como uma das a pioneira de Santa Catarina em iluminação pública. Foi a primeira cidade do estado a ter iluminação pública, né? Então isso foi devido ao governo de Alvin Schrader, tá? Ele também construiu a ponte desembargador Pedro Silva, que é a ponte de... Ai, agora bugou. Passa quase todo dia lá. É a do Centro Histórico ali que tá em obra agora, né? Exatamente. Aquela, né, que a gente tanto fala claro. que... Juro, eu ia falar, é aquela que tá em obra. Mas eu pensei, será? Não vou errar. Isso Então aí tá. podia errar com a da Rua Paraíba, por exemplo. Também tá em obra, né? Porque essa ponte teve várias fases, né? No começo era um pontilhão que passava lá embaixo. Isso. Né? Aí depois subiu um pouquinho no nível da rua, depois foi uma ponte de madeira, foi uma ponte de ferro. Houve uma estrutura de ferro ali também. Metálica, né? Total. Exatamente. E Parecia. depois é que veio o concreto, vamos dizer Isso, assim. concreto com os arcos invertidos, como a Exatamente. gente conhece hoje, né? Exatamente. Então a fase que a gente vê ali, por isso que ela é uma ponte antiga e bem complexa de ser restaurada, porque é dessa época aqui. A mesma coisa a gente falar da Intendência. A Secretaria de Cultura hoje é o mesmo prédio, tem muita base que é remanescente lá da época do Dr. Blumenau, mas já é uma outra fachada, uma outra característica também, né? Mas continua no mesmo lugar, né? Assim mesmo. A ponte teve várias pontes, né? Várias restaurações várias e obras. restaurações, mudanças, mas é naquele lugar lá que fica, né? Então ele foi o responsável por essa construção, já no nível que a gente conhece hoje. Ele inaugurou a Ponte Salto, também, porque essa foi a primeira ponte sobre o rio Itajaí, lembrando que aquela ponte... coberta, né? Isso, naquela época eu acho que já era coberta também, agora preciso confirmar, mas acho que já era aberta também. Mas lembrando que aquela ponte ali perto da Secretaria de Cultura, ela não é sobre o rio Itajaí, né? Ela é sobre o Ribeirão Garcia, isso mesmo. Sobre a foz do Ribeirão Garcia. Para a gente finalizar, então, o nosso Juro que é Verdade, ele implantou a lei do descanso semanal no comércio, então ele também teve aí, né, situações interessantes para o comércio. E, infelizmente, ele fazia muitas viagens para a Alemanha, né? Então, em 1939, ele fez uma viagem, infelizmente estourou a guerra, ele precisou permanecer lá na Alemanha. Em 1945, infelizmente, ele morreu, segundo relatos, aí, até num bombardeio, acabou morrendo, né? Em 1945, na Alemanha. Mas as suas cinzas foram trazidas para Blumenau. Ele é enterrado hoje no cemitério luterano, né, aqui do centro. Porque ele, em vida, falou que ele gostaria de ser enterrado aqui na cidade de Blumenau, né? Mas ele teve, infelizmente, essa morte aí na Segunda Guerra Mundial. Uma das celebridades, então, que está enterrada ali no cemitério luterano aqui do centro, né? Que é muito bacana. Aliás, quem não conhece o cemitério, vale a pena dar uma passeada, porque o ambiente é maravilhoso, é uma serenidade, é um ambiente de descompressão. Eu sempre digo isso, né? Porque está no centro da cidade, mas ali tu estás no meio daquelas árvores todas, com aquelas celebridades todas da história de Blumenau. É muito bacana. É um lugar bonito ali, né? É uma energia diferente, não é uma energia lúgubre, né? É uma energia pesada, carregada, não é uma energia de muita serenidade, né? Exatamente. É muito gostoso. Coloca pra cima, exatamente, em vez de colocar pra baixo, que é o que a gente pensa geralmente de um cemitério. Inclusive, vocês falaram aqui mais cedo que teve ali a celebração dos 202 anos do nascimento do Dr. Fritz Miller ontem. Exatamente. A comunidade blumenauense estava lá reunida, né, para homenageá-lo, né? Exato. Então lá você consegue ver esses e muitos outros. Exatamente. Além dessa
calmaria, você consegue conhecer um pouquinho da história de Blumenau, que tá muito bem contada lá em alguns lugares, né? Se buscar informação, você vai poder buscar os túmulos, tem né? lá uma Guia de visita cemitérios. guiada, exatamente. pois isso que eu ia é. dizer, tem o guia do cemitério lá que te dá toda essa orientação para conhecer um pouco da história da cidade a partir dos túmulos que lá estão. André Cantoni, muito obrigado. 7h59, passa rápido demais. Verdade. Segunda-feira que vem. Agora em novo dia, exatamente, porém no mesmo horário. Então, isso segunda-feira da semana que vem estaremos com o Juro que é Verdade aqui na Rádio Mix. Jornal da Mix. Oferecimento. As aulas já iniciaram. Comece agora a sua graduação na Uniaselv. O EAD mais perto de você. Toyota agora é Barigui e Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Para poupar ou investir no futuro é simples. Escolha a Cressol e Cooper Super. Compre online em minhacoper.com.br.